medicina? Cara, isso foi uma coisa meio repentina na minha vida. Essa ideia surgiu em 2012 e eu já era professor, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em biologia, já tem aí um tempão, me formei em 2008 e eu comecei a dar aula de biologia para colégio, para vestibular em 2006. Quando chegou em 2012, eu tava já começando a refletir sobre o que fazer com a minha carreira profissional. Para você ganhar bem como professor, você tem que ralar muito para tirar um bom salário. Eu tava dando, sei lá, 50 horas de aula por semana, trabalhava sábado, ganhava um bom salário, mas estava me esgotando demais. Eu vi amigos professores que estavam naquele mesmo caminho que eu e outros que já estavam mais velhos, já se sentindo acabados, sabe? Pessoas com, sei lá, 40 anos, com cara de 55, de 60. Aquilo começou a me incomodar. E outra coisa, outro ponto também fundamental que me levou a entrar na carreira médica foi o fato de você, quando dá aula para cursinho vestibular, é muito bacana você interagir com as pessoas, ajudar os vestibulandos, mas em termos de conteúdo, falando assim, de modo intelectual, é uma coisa que é repetitiva, né? Todo ano você tem que fazer as mesmas coisas, dar os mesmos assuntos, comentar as questões muito parecidas. Então chega uma hora que você fica um pouco na zona de conforto. E eu sou uma pessoa que não consigo ficar na zona de conforto. Então eu comecei a ter ideia de como que eu vou expandir, né, a minha área intelectual, como é que eu posso estudar mais, não trocando de área, dentro da área biomédica, da biologia ainda. E aí comecei a pensar em várias coisas. Pô, faço mestrado, né, sigo área de pesquisa, mas aí o que foi determinante foi o fato de eu querer ampliar o meu conhecimento e não afunilar. Quando a gente faz pesquisa, né, a gente afunila o conhecimento, você fica muito especialista em tal assunto específico demais. E eu não queria fazer isso, eu queria expandir. Então juntou o descontentamento com a minha rotina do trabalho, né, junto com essa vontade de querer ampliar o meu conteúdo, não querer trocar de área, e aí algumas coisas mais em termos de valores, né, e crenças próprias, a vontade de querer sempre trabalhar com pessoas, porque também a pesquisa você pode trabalhar com pessoas, mas é mais uma coisa laboratorial, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Fiocruz com pesquisa, é uma coisa muito fechada ali, mais fria, e não é o meu perfil. Então, juntando essa vontade também de trabalhar com gente, eu escolhi aí em 2012 seguir o caminho da medicina. Por que eu escolhi fazer medicina? Eu tinha duas coisas em mente só. Eu tinha que fazer direito ou medicina. Eram duas coisas que eu achava muito legal, muito interessante. Eu fiz um ano de direito, não rolou. Não era nada do que eu pensava, não era o que eu queria. Aí só tinha medicina. Fui fazer medicina, me encontrei, me apaixonei e agora eu tenho certeza que era isso mesmo que eu tinha que ter feito, que eu tenho que fazer. Por que você escolheu fazer medicina? Quem acompanha o meu canal já me viu falando sobre essa questão algumas vezes. O meu pai é médico, ele é pediatra, e eu sempre quis fazer medicina, desde bebezinha. Eu brincava com brinquedinhos de médico, eu brincava de que eu era pediatra. E depois que eu cresci, eu tive só uma fase que eu realmente questionei se era medicina que eu queria mesmo. Então, eu sempre tive essa questão de que isso foi muito enraizado em mim desde criança. Eu sempre falava que queria fazer medicina, os meus pais sempre reforçavam isso de uma forma positiva. Eu sempre fui levando e falando que sim, que era isso que eu queria. Fui para um colégio melhor no colegial, porque eu estudava num colégio de bairro, e aí eu escolhi para um outro colégio que eu sabia que tinha mais aprovação no vestibular, que é o Bandeirantes aqui em São Paulo. E aí no segundo ano do colegial eu tive um momento que eu parei e me questionei, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu parei pra pensar em todas as outras carreiras. Por um período eu considerei fazer biologia pra trabalhar com fertilização in vitro. Veja só, eu dei a volta e tô chegando em fertilização de novo, porque no fim eu fiz ginecologia e obstetrícia e vou me especializar nisso. Mas é um trabalho totalmente diferente do biólogo. Mas no fim eu parei pra pensar e eu percebi que eu não conseguia me imaginar fazendo mais nada. Eu não ia conseguir fazer um trabalho de escritório, não ia conseguir ficar trabalhando todo dia fazendo a mesma coisa. Eu gosto de interagir com pessoas, mas eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Tanto que eu até me especializei em ginecologia e obstetrícia muito por isso. Porque tem cirurgia, tem clínica, tem endocrinologia, tem ultrassom, tem outros procedimentos minimamente invasivos, cirurgias abertas, tem de tudo. E eu gosto dessa ideia de cada dia fazer uma coisa, cada dia tá num lugar. Mas assim, eu não posso me enganar, eu sei que muito foi influência dos meus pais, sim. Todo esse reforço que eu recebi desde criança, isso vai com a gente, assim, então tem uma parte que foi muita influência deles e uma parte que eu realmente não conseguia me imaginar fazendo mais nada. Na real, eu acho que mais a medicina me escolheu do que eu escolhi a medicina. Clichê, poético talvez, mas é na verdade pragmático. Eu nunca pensei que eu ia fazer medicina, eu sempre dizia que eu não ia fazer porque eu não tinha nada a ver com ela.
Sim, mas no ensino médio eu estudei como se fosse pra medicina, tipo, como se fosse pro curso mais difícil, pra que eu pudesse escolher até isso se eu mudasse de ideia, porque na verdade eu não sabia o que eu queria, não tinha nada em mente. E eu pensei bastante, fiz teste vocacional, pesquisei não sei o que, e não dava em nada. Então, tipo, quando terminou e saiu minha nota, eu decidi que eu ia tentar medicina para pelo menos experimentar, sabe? Porque era o curso mais difícil, então eu ia aproveitar ao máximo minha nota. E caso eu não quisesse depois, eu podia escolher qualquer outro curso. Ou então até mesmo voltar a estudar e passar em outro curso que seria menos difícil do que passar em medicina. E aí acabou que eu passei, entrei pra experimentar e hoje em dia eu gosto muito, sério, é muito louco, porque eu nunca pensei, mas eu acho top. Tipo, tem seus altos e baixos e até agora, claro que eu ainda não conheci muita coisa porque eu tô no segundo período, mas eu acho assim fascinante, muito interessante tudo que eu tenho estudado, então eu gosto bastante. Bom, a primeira pergunta é por que eu escolhi fazer medicina? Bom, eu não lembro assim o momento em que eu falei assim, nossa, eu quero fazer medicina. Pra quem me acompanha sabe, meu pai é médico e ele era sócio de uma clínica, então assim, eu cresci vivendo na clínica. Eu ia sempre, quando não tinha nada pra fazer, eu ia pra lá e ficava acompanhando as técnicas de enfermagem, acompanhava ele. Eu vi minha primeira cirurgia com 2 anos, eu achei algo, tipo, magnífico. Eu nem entendi o que tava se passando, mas eu achei algo, tipo, fiquei chocada, sério. Foi um processo natural, eu não lembro de quando eu falei assim, eu quero fazer medicina. E por mais que as pessoas pensem assim, ah, porque o pai é médico, ele influenciou. Não, meus pais nunca influenciaram na minha escolha. Teve até um momento que meu pai chegou comigo e com minhas irmãs, assim, já na época que a gente tava já no ensino médio, falou assim, olha, não quero que vocês façam medicina porque eu fiz, ou algo do tipo, vocês estão bem livres pra escolher o que vocês quiserem. Então, de certa forma, eu não tive uma influência direta dos meus pais falarem que eu deveria fazer tal curso ou não fazer tal curso. Então foi um processo assim natural, eu fui me apaixonando pela área, cada vez que eu ia lá pra clínica, acompanhava as coisas, eu ficava apaixonadíssima. E aí no ensino médio eu fui realmente pesquisar pra ver se era aquilo ou se eu tava tipo sonhando com uma coisa de infância, sabe? Então eu pesquisei bastante a respeito da área da medicina, as possíveis áreas que eu poderia atuar, e aí eu cheguei à conclusão de que era realmente isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. E enfim, não me arrependo até hoje. Cada vez mais me apaixono pela medicina, eu acho que é uma área fantástica. Na verdade, eu considero que a medicina é tipo um mundo, sabe? Tem várias áreas que você pode atuar ali dentro e eu acho todas elas muito fantásticas. Eu escolhi fazer medicina primeiro porque, não só por ser uma profissão que salva vidas, porque tem muitas outras profissões que fazem isso, né? Mas eu escolhi medicina porque eu acho incrível o poder de ter o conhecimento e aplicá-lo na prática, nesse sentido de salvar vidas. Então, vai além de ter essa possibilidade, mas sim se esforçar para alcançar o conhecimento, se esforçar para dar o melhor de si e, ao mesmo tempo, ver a recompensa disso na profissão, no dia a dia, nos casos com os seus pacientes e nas pessoas que você encontrar ao longo da vida. Além do mais, é uma profissão que você aprende mais e mais a cada dia. Eu nunca soube ao certo por que eu quis fazer medicina, porque desde criança eu botei isso na minha cabeça e eu realmente não lembro qual foi o motivo exato. Não sei se porque eu nasci no Dia dos Médicos e todo ano eu era lembrada, né, que eu nasci no Dia dos Médicos e por ter uma família de médicos maravilhosos que tinha contato com a minha família. Eu sempre achei a profissão muito linda, eu sempre gostei muito de ciências, de química, de biologia na escola. E uma das curiosidades e coisas que eu mais amava estudar era sobre o corpo humano. Eu sempre gostei muito de saber sobre o corpo humano, como é que as coisas funcionam. Sempre tive essa curiosidade e eu acho que essa curiosidade aos poucos foi se tornando um sonho, numa meta e na minha profissão de hoje. Então, basicamente, desde criança eu soube que eu queria fazer medicina, nunca mudei de ideia e eu acho que no fundo, a Mona Lisa criança estava super certa. Eu sempre quis fazer medicina desde criança. Meu avô é médico e meu tio também é médico. Eu acho que eles tiveram uma parte de influência nesse processo, mas o fato é que eu sempre gostei de disciplinas de biológicas, sempre gostei de estudar biologia, química, sempre me interessei por questões relacionadas ao corpo humano, digestão, respiração. E vendo o exemplo do meu avô como médico, as histórias que ele contava dos plantões que ele dava, eu me sentia cada vez mais atraída pela área da medicina. Bom, eu escolhi fazer medicina quando eu tinha 5 anos de idade, foi quando a minha irmã do meio nasceu, e aí eu vi a admiração que meus pais tinham com a médica, assim, o quanto eles respeitavam as orientações dela, e também eu achei muito louco e muito legal que alguém tivesse feito, tipo, conduzido e
trazido minha irmã, assim, à vida, sabe? Eu achei isso muito, muito especial e muito legal. E foi aí que eu decidi, com 5 anos, que eu queria fazer medicina. Se você quiser ver lá no meu canal, tem um vídeo que eu conto toda a minha trajetória até a medicina e quando eu decidi fazer a faculdade, que se chama Draw My Life. Eu desenhei, assim, a história da minha vida. Oi, Mona. Antes da gente responder as perguntas, a gente queria dar os parabéns pelos 3 anos do seu canal. A gente adora os conteúdos que você posta, os seus vídeos, todos os medvlogs. Somos super fãs e parabéns. E mais ainda, muito obrigada por ter chamado a gente para participar então dessa série. A gente tá super feliz, super honrado. Eu não lembro muito bem como que eu comecei a pensar assim, em fazer medicina. Acho que desde que eu era pequena eu tinha essa coisa de pensar o que eu quero fazer quando eu crescer. Eu pensei em várias coisas relacionadas à alimentação, então eu pensei em nutrição, eu pensava em engenharia de alimentos, quando eu comecei a aprender genética na escola e aquelas coisas de você misturar as frutas, eu achava muito legal. Mas aí acho que no fim do ensino fundamental para a transição para o ensino médio, eu comecei a admirar e pensar mais em medicina, achava legal, achava uma profissão linda e também tinha um efeito positivo na sociedade, então eu iria exercer a profissão e ao mesmo tempo que eu faria uma coisa que eu gostasse, eu estaria fazendo bem para muita gente, né? Muitas pessoas que fossem procurar a minha ajuda, então isso era uma coisa que me deixava motivada a seguir. E também uma coisa que eu gostava bastante é do raciocínio clínico, né? Até hoje uma das coisas que eu mais acho legal de medicina é isso. Pensar, nossa, vou fazer um raciocínio pra descobrir qual é a doença daquela pessoa. Ai, que eu tenho que pensar agora, que exame. Eu ficava assistindo House e achava super legal. Eu sou da geração que gostava de ver House. Quando eu fui também pesquisando mais sobre medicina, porque quando você pensa em fazer uma profissão, você vai lá no Google e começa a pesquisar, né, mais sobre. E eu gostei porque eu vi que era uma coisa muito variada. Tinha uma rotina, assim, que eu podia fazer desde clínica, cirurgia, depois pesquisa. Então eu falei, nossa, eu posso ir pra lá, mesmo que eu não tenha muita certeza, porque eu acho que eu vou me encontrar também depois. E é isso, então acho que foi uma das coisas que mais me motivaram. Foi uma coisa que tanto ia fazer eu estudar, fazer eu pensar nesse raciocínio, e era uma coisa que eu admirava, era bonito, e eu podia ajudar as pessoas com isso também. Já pra mim, a medicina veio muito mais tarde do que para grande parte das pessoas. Meu caminho foi muito mais tortuoso. Eu, durante o ensino médio, ensino fundamental, medicina não era uma das primeiras opções. Pelo contrário, eu acho que ficava lá embaixo na minha lista. Antes eu pensava em engenharia, direito, letras, música, jornalismo, mas eu não pensava em medicina, não sei muito bem o porquê. Mas quando chegou realmente o 3º ano, eu tava com engenharia na cabeça. Eu até cheguei a passar na faculdade de engenharia, só que depois eu comecei a pensar que o estilo de vida, o dia a dia daquela profissão, talvez aquilo não fosse me deixar tão satisfeito comigo mesmo. Por isso eu comecei a pensar em outras profissões e principalmente no dia a dia, assim, como que eu vou atuar, como que vai ser a maior parte do meu trabalho, entendeu? Daí nisso a medicina começou a me atrair, a trabalhar com pessoas, tentar ajudá-las diretamente, assim, você tentar mudar a vida delas de alguma forma. Acho que foi isso que me atraiu mais. Eu não queria me prender tanto em um computador, num escritório e ficar só digitando relatórios o dia inteiro. Na medicina tem um pouco disso, mas assim, a gente tem muito contato assim, direto com as pessoas. Isso me atraiu bastante na medicina. Bom, esse foi um processo assim muito gradual na minha vida. Foi uma coisa bem assim natural essa escolha. Bom, eu venho de uma família de médicos, então meu pai, minha mãe e meu irmão são médicos. E até minha mãe pensou que talvez eu não fosse querer fazer medicina, porque eu tenho uma parte mais artística, entre aspas, em mim. Até fiz orientação vocacional, mas eu sempre tive bastante certeza do que eu queria. Foi vendo meus pais, tendo meus pais como exemplo, depois vendo meu irmão na faculdade. Nunca pensei em fazer outra coisa e até hoje não me imagino fazendo outra coisa. Não me imagino tendo outra profissão e não consigo pensar em nada que eu goste mais do que a medicina. Assim. Não existe, não tem. Mas eu acho que você tem que ter foco, tem que pensar lá na frente no objetivo. Vocês não estão sozinhos. E se você ficar deixando tudo de lado, você não vai ter vida.